Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera. Sim, aquele vídeo em que eu reajo aos comentários de vocês nos nossos vídeos resumos dos shows. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um Sincerão onde a gente vai aglutinar comentários do último SmackDown e do último Saturday Night Main Event. O que foi o pior show do ano até hoje foi o SmackDown e o melhor show do ano, o Saturday Night Main Event. Eu acho que a gente está vivendo num mundo bizarro mesmo. Se você quiser saber a minha opinião e a minha reação aos comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like para fazer o YouTube divulgar mais o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, pois a gente já passou de 10 mil inscritos, mas acabou que descemos. Então faltam 10 pessoas no momento da gravação desse vídeo para a gente chegar a 10 mil e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando sobre o SmackDown do dia 23 de janeiro e o Saturday Night Main Event do dia 24 de janeiro. Começando pelo SmackDown, nós temos dois comentários interessantes sobre os White Six, né, que são aquele grupo ali de pessoas formadas com personagens da antigo Firefly Funhouse do Bray Wyatt. O João Silveira e a Blackthorn trouxeram comentários interessantes sobre eles, eu queria trazer aqui. O João disse: já era hora da White Six dropar esse título. Eu gosto deles, mas não fizeram nada com o cinturão. Acho que não combina a stable ser face. Pra funcionar, teria que ter uma pegada tipo White Family mesmo e abandonar esse lado sobrenatural que ninguém compra hoje em dia. Já a Blackthorn disse: André, eu acho que faria muito bem para o White Six eles irem para o Raw. Eu tô triste porque gosto deles, mas não aguento mais essa field, não aguento mais o descaso com o cenário de duplas e acho que o criativo perde a oportunidade de explorar o potencial lúdico dos White Six. Eu sou fã, mas estou muito cansada. Olha, eu acho que o retorno dos White Six chamaram muito a atenção, né? Trouxeram um hype muito grande. As pessoas ficaram muito felizes porque o grupo trazia assim à memória a persona do Bray Wyatt, né? E assim, as pessoas que eram fãs do Bray meio que projetaram a sua alegria e o seu fandom, por assim dizer, com o Bray Wyatt para o White Six. Mas a verdade é que o experimento não foi bom. O experimento não foi bom. Por alguns motivos. Primeiro, eles tiveram pouquíssimas oportunidades de fazer promos no ringue. Geralmente quem fazia no ringue era o Bo Dallas. E o Bo Dallas não é o melhor promador do mundo. Tá? As promos dele eram muito decoradas no script. Além disso, o grupo ele perdeu a pegada dele no começo. Não sei se vocês se lembram de quando eles iriam estrear no Raw, que eles saíram estraçalhando os bastidores inteiros. Lembram disso? Que a câmera entrou assim pelos bastidores, mostrou o Gorilla Position com todo mundo arrebentado, as paradas caídas, tudo quebrada, o Demi jogado no chão, Chad Gable jogado no chão, pessoal sangrando. A pegada dos White Six era de ser um grupo completamente contra o sistema. Era para ser um grupo rio. Era para ser um grupo que estava ali para destruir todo mundo e tomar conta do show. E aí, quando eles vieram, na verdade, eles foram para um único local que a WWE conseguiu encontrar um espaço para eles, que foi a divisão de duplas. E aí, no processo, a WWE estragou a melhor coisa que tinha no SmackDown, que era a sua divisão de duplas. Simplesmente estraçalharam, dizimaram a divisão de duplas do SmackDown para colocar os White Six no topo e depois começar essa feud com os MFTs. Então a verdade é que o White Six ficou ruim. Perdeu a sua essência, perdeu aquela pegada antissistema que o Bray Wyatt tinha. Hoje é um grupo de pessoas que usa máscaras e tenta amedrontar os outros, mas que não amedronta mais ninguém. E essa vitória dos MFTs caracterizou isso. Essa história da lanterna, gente, já deu. Assim, não tem muito sentido a história da lanterna que não, ela não dá poder, ela ilumina o nosso caminho e retém o nosso poder, porque o nosso poder tá nas trevas, não sei o quê. Se fosse isso, então por que você tá tão desesperado pra pegar aquela lanterna, cara? Se a ideia é apenas iluminar o seu caminho, tu vai ali na loja na esquina e compra outra lanterna, caramba. Tu compra outra lamparina. Não, então, o discurso dos White Six são descasados da lamparina. Ah, sim, eles poderiam ter falado que a lamparina tinha um valor sentimental. Aí, ok.
era a lamparina do meu irmão, era a lamparina do Bray Wyatt. Ela nos traz um poder emocional. Essa é uma storyline, é um discurso que faz sentido. Agora, você chegar e dizer que a lamparina iluminava o caminho, que quando você tira a lamparina, vem as trevas que nos tornam mais fortes, e aí quando você vai pra luta no meio das trevas você perde o título, contradiz o discurso todo. Então eu acho que foi muito mal bocado o White Six. Essa field com os MFTs, cara, foi horrível do começo ao fim. E antes que vocês falem que eu tô virando Zezo, eu sempre falei aqui no canal desde o começo que a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. E muita gente até me critica porque eu critico pouco a WWE. O pessoal acha que eu deveria pegar mais pesado. E esse é um caso que a gente tem que sentar um pouco a ripa. Tem que falar, cara, foi ruim o booking da White Six. E a field dos MFTs com essa história da lamparina tá horrível. Porque não tá casando o discurso dos MFTs com a história da lamparina. Agora, com a Blackthorn eu também concordo. Eu acho que os White Six, eles tinham que ir pro Raw. Na verdade, eu tava falando isso desde lá de trás. Quando os White Six ganharam um título, acho que foi em junho ou julho, eu falei aqui, nesse canal, quando a gente não tinha nem 5 mil inscritos ainda, eu acho. Eu falei aqui, gente, os White Six estão no show errado. Eles tinham que estar lá no Monday Night Raw. E era um show que era mais a pegada mais de personagens. Você tinha os War Raiders, o New Day, você tinha o American Made, você tinha o Chad Gable, né? Você tinha o El Grande Americano. Ali era a pegada de você ter um grupo de lutadores com gimmicks muito fortes, lúdicas, como diz a Blackthorn, e lá eles poderiam ter feito a carreira deles. Lá eles poderiam ter ganho o campeonato de duplas e lá ninguém iria reclamar. Porque a divisão de duplas lá tava uma porcaria. E aí você deixava a divisão de duplas do SmackDown intacta para a galera que importa. Mas aí não. Eles destruíram a divisão do SmackDown. Teve gente que já foi embora. Né? O Andrade foi embora, que podia estar nessa divisão de duplas com o Ray Fênix ainda. O Tommaso Ciampa foi embora. Os Street Profits não se sabe onde estão. Os Morricone Machine Guns foram parar lutando no México essa semana, perderam. E aí, cara, os Los Garza estavam no México também. E aí, a divisão de duplas do SmackDown morreu. Morreu. Hoje, a divisão de duplas do SmackDown se resume a White Six, MFTs e Fraction. E o Fraction nem luta de duplas tá fazendo. Tá fazendo luta de simples. Então, assim, é realmente uma pena o que aconteceu. É uma crítica que eu faço. Realmente, os White Six, eles tinham que estar no Raw. E essa divisão de duplas do SmackDown, ela tinha que dar um jeito, a WWE tinha que dar um jeito de reconstruir ela. Eu não sei o que fazer, eu não sei, assim, não tem dupla na NXT pra subir, só o Rank and Tank talvez que pudesse trazer algo pra agregar, talvez mudar alguma dupla do Raw pro SmackDown, talvez trazer o American Made que tem muito talento no ringue, junto com o Chad Gable, entendeu? Traz pro SmackDown para que eles possam mostrar talento no ringue e talvez reconstruir assim a divisão de duplas, porque do jeito que tá, não dá. Realmente é uma pena ver o que aconteceu e esse booking do White Six realmente foi patético até agora. Agora, a gente teve muitos comentários falando sobre a Jade Cargill, muitos, muitos. Porque a Jade Cargill no SmackDown teve mais uma luta de apenas 3 minutos, 2 minutos, a luta contra Chelsea Green. Muita gente comentou sobre a Jade Cargill. E aí, um dos comentários foi o do Guilherme, aliás, um comentário até bem radical que eu queria comentar um pouquinho sobre. Ele diz o seguinte: essa Goldberg piorada da Jade Cargill, pra mim, nem na WWE deveria estar. Além de não saber fazer nada, ainda está envolvida diretamente em lesões de várias atletas. É a pior lutadora da WWE de longe. Discorda até de que ela tem que voltar pro NXT. Ela tem que deixar a WWE. Ela é um atraso para essa divisão feminina. Vamos lá. Guilherme, eu entendo a sua visão, tá? Muita gente acha que ela não deveria estar na WWE, mas eu acho que a gente não precisava ser tão radical com ela, porque ela tem um valor que vai além do ringue, que é o seu star power. Ela tem uma aura que poderia ser devidamente aproveitada. O que eu considero? Por que a gente fala que ela deveria estar na NXT? Porque a NXT ela funciona lá no Performance Center da WWE.
E o Performance Center é o lugar em que a galera vai lá para treinar. E a WWE consegue transformar gente que literalmente saiu do zero para serem bons lutadores. Tá? A WWE pega lutadores que vieram de outros esportes. Bron Breakker veio do futebol americano, o Bafemi veio do arremesso de peso, Tiffany Stratton veio da ginástica. Então eles conseguem pegar essa galera, entendeu? Que veio de outros esportes. Charlotte Flair veio do vôlei, por exemplo. E eles conseguem transformar, moldar essa galera em bons lutadores. Eu acho que o grande problema da WWE, o grande erro da WWE, foi não ter botado a Jade Cargill para o NXT quando ela veio. Lembrando que a Jade nunca passou pela NXT. Quando você fala voltar para NXT, não é voltar. É ir para NXT, porque ela nunca passou pela NXT. A Jade Cargill ela veio da AEW direto para o main roster. E eu acho que esse que foi o problema. Eles não fizeram a pesquisa correta. Tem gente aqui no canal que é fã da AEW que fala, gente, a Jade Cargill é isso aí. Na AEW era a mesma coisa. Lutas de 2 a 3 minutos e depois xingando todo mundo. Ela tá fazendo exatamente o que ela fazia na AEW. A WWE, em vez de mandar ela para NXT, para ela ser reconstruída, retrabalhada, melhorada, para depois vir com ela para a WWE, jogou ela direto no main roster. No começo até fazia sentido, botou ela na divisão de duplas com a Bianca Belair. Mas depois resolveram jogar ela no main roster. E aí teve um comentário que falou assim, poxa, mas a WWE deveria ter dado uma chance para ela de fazer lutas de mais tempo. Cara, a WWE fez isso no ano passado. Ela fez luta contra a Naomi na WrestleMania. Depois ela fez luta com a Naomi na Evolution. As duas lutas tiveram tempo. E as duas lutas foram muito mais ou menos, muito carregadas pela Naomi. Então, quando você tem uma situação assim, não dá pra você chegar e dizer, cara, vamos pegar essa lutadora que é absurdamente limitada e vamos botar o título nela. Tentando emular. Por isso que por que a gente compara com o Goldberg? Porque o Goldberg era a mesma coisa. Ele era um cara extremamente limitado, que tinha uma aura absurda que o pessoal comprou e aí resolveram colocar o título nele. A diferença é que o Goldberg, ele tinha uma força e um engajamento com o público muito forte, que a Jade Cargill nunca conseguiu. Então, eu acho que o público vai ficar cansado da Jade. O público já está ficando cansado da Jade. E, sinceramente, a WWE ela tem que puxar o plug desse experimento. Já fez isso com várias outras situações em vários outros lutadores. Fez isso com o Jey Uso. Por que não fazer isso com a Jade Cargill? Já deu. A Jade Cargill como campeã da WWE já deu. Agora, com relação a ela estar diretamente relacionada a lesões de vários atletas, foram duas. Foi a Bifeb e a Mitin. E segundo as notícias que vieram dos Estados Unidos, ela não causou as lesões. Tá? Então isso é importante que se diga. As lutadoras se lesionaram numa luta com a Jade Cargill, mas a Jade não causou as lesões. Então vamos ser justos. Pelo menos foi a notícia que veio. Até hoje ninguém apresentou os vídeos, tá? A verdade é que a WWE já deve estar de olho na Jade, tá? Agora, botar a Jordine pra ganhar dela, a Jordine não vai ganhar da Jade Cargill, sinceramente. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda vai ter esse experimento de Jade Cargill com esse título por um tempo aí. E vai continuar sendo um desastre, infelizmente. Agora, o Normal chegou e fez um comentário sobre o show como um todo e também sobre a divisão de duplas. Ele disse o seguinte: que showzinho, hein? Nem pra tirar algum comentário engraçado dá. A única coisa de mais bizarra que aconteceu foi a Kiana James fazendo pin na Alexa Bliss numa luta que tinha Charlotte Flair, Nia Jax, Julia e Lash Legend. Sei que elas não têm a mínima chance de ganhar das meninas e fizeram isso justamente pra Charlexa não levar pin da Rio. Mas que decisão esdrúxula eles tomaram pra resolver isso? É interessante, né? Às vezes a gente olha assim uma situação em que uma lutadora que a gente queria muito ser empurrada é empurrada e a gente consegue enxergar entre as entrelinhas o que é que a WWE está tentando fazer, né? A verdade é que a WWE está tentando continuar mantendo essa divisão de duplas femininas muito ativa, porque está dando muito certo, tá? O grande problema é que porque a divisão está dando muito certo, eles pegaram várias lutadoras do main event e jogaram nessa divisão, né? E isso fez com que a divisão de duplas femininas seja talvez a melhor divisão da WWE hoje, em matéria de divisão, né? Porque tem umas 6, 7 duplas ali disputando esse cenário. Só que com isso, eles depenaram os dois main events. O main event do Raw e o main event do SmackDown. E aí, cara, quando a gente vê uma situação dessa, a gente percebe assim,
Eles estão mantendo a divisão, mas eles estão protegendo as atletas. Algumas, porque, por exemplo, a Alexa Bliss tomou pinfall, mas a Charlotte não toma, então eles estão preservando a Charlotte. É... Então, quando a gente vê essa situação, a gente pensa assim, cara, por que, que a WWE resolveu dar a vitória pra Julia e pra Kiana James com a Kiana James fazendo pinfall? Será que eles realmente estão querendo comprar a Julia e a Kiana James como vencedoras? Chamou a atenção o fato da Julia falar, ou melhor, da Kiana James falar que a Julia em breve seria a tripla campeã da WWE. Será que eles estão pensando em fazer isso mesmo? Pois é, tá cheirando que na verdade é só um discursinho, que a Julia e a Kiana James são apenas mais um passo na defesa de cinturões das campeãs. Eu particularmente não vejo problema com isso, eu acho que campeão tem que lutar e tem que defender o título mesmo. Porém, fazer isso em detrimento de grandes lutadoras que podiam estar no main event, olha que a Julia, segundo o Unreal, estava escalada para se tornar campeã mundial, porque ela poderia enfrentar a Naomi no Crown Jewel, estava lá no quadro, né? Naomi versus Tiffany Stratton ou Julia, a Julia seria campeã do Queen of the Ring. Cara, dá uma pena de ver o estado que tá a situação. Assim, irrita, frustra, cansa, mas é o que tem pra hoje. Ainda é uma das melhores ou a melhor divisão da WWE. E a gente vai ter que ficar vendo aí até onde isso vai dar. Mas eu acho que algumas dessas duplas eles vão quebrar pro ano de 2026. Não é possível, não é possível que eles vão investir numa Jade Cargill a longo prazo. Tudo aponta que eles não vão investir na Stephanie Vaquero a longo prazo. A Raquel Rodrigues está vindo aí, mas eu não sei. A gente vai ter que observar para ver esses dois main events aí, mas esses títulos do main event feminino estão perigando, tá? Não me surpreenderia de antes da WrestleMania algum desses títulos trocar de mãos. Agora, o Marcos Vinícius, ele chegou e trouxe um comentário sobre os MFTs. Aliás, também tivemos alguns comentários sobre os MFTs. E o Marcos Vinícius, ele trouxe o que eu achei mais interessante para destacar para hoje. Ele diz o seguinte: se nós já achávamos os MFTs fracos, sem personalidade, justamente por não terem um desenvolvimento de microfone, personagem, títulos, etc., quando vem a oportunidade do título, dão ele para o Solo e o Tamatonga, que ambos já estavam se direcionando para a rota de outros títulos, prejudicando, na minha opinião, a própria stable. Pois é, Marcos, eu acho que, assim, a WWE ela pode fazer campeões duplos? Pode, já aconteceu no passado, tá? Então a WWE ela pode simplesmente chegar, botar o Tamatonga na rota do Campeonato dos Estados Unidos, ele ganhar e manter o campeonato de duplas, botar o Solo Sikoa na rota do Campeonato Mundial, o Solo ganhar e se manter campeão de duplas. Eles podem fazer isso. E eles também podem usar a regra dos Freebirds, aonde todo mundo dos MFTs pode defender esse cinturão. Eles já fizeram isso no passado com o Spirit Squad, que eram 5 lutadores e eles se alternavam para 2 que ficavam defendendo os títulos. Um dia eram 2 de um lado, do outro dia eram outros 2. Eles podem fazer a mesma coisa com os MFTs. Eles não fizeram com o White Six, mas eles podem fazer com os MFTs. Tá? A gente vai ter que aguardar para ver um pouquinho o desenvolvimento dessa história, né? Porque o cinturão acabou de trocar de mãos. Mas eu confesso que eu já estava cansado. Eu tô cansado dos NFTs. Para mim, os NFTs tinham que acabar. Tá? Eu acho que o Solo Sikoa tinha que ir para uma carreira solo. Eu acho que o Tamatonga poderia fazer dupla com o Tangaloa, fazer o Guerrillas of Destiny de novo. Ele já tem ali uma consonância ali de movimentos da época que eles lutavam no Japão. E o JC Matei e o Talatonga tinham que ser mandados embora da WWE, porque sinceramente os dois não faz o menor sentido ter eles na companhia. Eles não têm a cara de lutadores da WWE, sinceramente. Agora, o João Fernandes ele vai trazer um comentário sobre o Damian Priest, né? Um daqueles comentários que é polêmico, né? Ele diz o seguinte: o que o Damian Priest tem de bom? Voz, altura, a Lola Vice e a amizade com a Rhea Ripley. Não parece o suficiente para sequer ser chamado de lutador. Vamos lá. Eu acho que o pessoal pega muito no pé do Padre Damião por alguns motivos. Primeiro, o pessoal não curte a persona dele, porque lembra muito uma persona do Undertaker. Aí o pessoal chama ele de Undertaker bissexual, Undertaker Light, Undertaker da Temu e coisa do tipo. Eu acho que o Damian Priest, como face, não presta. Não presta. A persona do Damian Priest é uma persona de heel. E isso ajuda porque o heel não precisa mostrar talento no ringue com grande intensidade. Na verdade, ele vai fazer com que o face fique quicando ao redor dele e ele só vai estraçalhar. Pro moveset do Damian Priest,
isso é o ideal. O Damian Priest como face, ele tem que ficar mostrando no ringue movimentos e talento, coisa que ele não tem. Então, como ele é meio limitado no ringue, meio limitado no que ele pode fazer, como o Rio, ele seria muito melhor. Tá? Eu acho que o ápice da carreira do Damian Priest foi como líder do Judgment Day, sinceramente. E eu acho que ele deveria ter continuado, tá? Ele deveria ter continuado como líder do Judgment Day. Então, assim, eu acho que ele como face já deu. Já deu. Eu acho que a WWE tinha que tornar ele pra ontem. E se fizessem isso, talvez conseguissem salvar. Do jeito que vai, o destino do Damian Priest vai ser o destino de um Rusev, de um Sheamus. O do Drew McIntyre até agora, janeiro, que era ser o Jobber das Estrelas. Que tá ali no midcard, no main event, tá ciscando, aparecendo, aparece pra uma luta e perde. Esse vai ser o futuro do Damian Priest na WWE. Agora, Damian Priest, num main event, com o Trick Williams, que, pô, o cara é verde, ele tá subindo agora da NXT. Pô, claramente pode ter sentido um pouco de nervosismo? Não dá, né? A luta foi realmente medonha no SmackDown. Agora vamos sair do SmackDown e vamos pro Saturday Night Main Event, que foi, assim, da água pro vinho, né? A gente viu o Saturday Night Main Event e falou, cara, que show foi esse? Do começo ao fim, foi muito bom. E aí o normal, ele traz um outro comentário, dessa vez falando sobre o Drew McIntyre. E ele traz um comentário polêmico sobre o reinado dele. Eu queria trazer aqui. O Drew não esqueceu o Corey, isso é um mau sinal. Quem tem dúvidas de que ele não vai durar muito com esse título, bom, pra mim, tá quase certo que o escocês favorito da galera é só um campeão de transição. E para deixar a galera ainda mais bolada, não é hoje que o Corey fica longe do main event. Bom, vamos traçar alguns comentários aqui, tá? Primeiro, a definição de campeão de transição. Tá? Eu não considero um lutador que fica com o título do início de janeiro até a WrestleMania um campeão de transição. Campeão de transição, pra mim, é um cara que fica com o título no máximo 2 semanas. Tá? A definição de campeão de transição é o cara que ganha o título para que ele possa passar para um outro lutador que a WWE não queria que lutasse com o primeiro. Exemplo, o Bruno Sammartino foi campeão durante 8 anos. O Bruno Sammartino pediu para descansar, a WWE queria passar o título dele para o Pedro Morales. Só que eram 2 mega faces. A WWE nunca gostou de fazer luta de face com face. O que eles fizeram? Fizeram com que o Ivan Koloff ganhasse o título do Bruno Sammartino para uma semana depois, ou 2 semanas depois, perder o título para o Pedro Morales. Um outro exemplo mais recente. Drew McIntyre era campeão da WWE na época da pandemia, segundo o reinado dele. Ele ganhou, depois perdeu para o Randy Orton, depois ganhou de novo. O título, a WWE queria passar para o Bob Lashley, mas não quis fazer a luta Drew McIntyre e Bob Lashley. Eram 2 mega faces. O que eles fizeram? Fizeram o The Miz fazer o cash no Drew McIntyre, ficar com o título por 8 dias. 8 dias depois ele perdeu o título para o Bob Lashley. Isso é um campeão de transição. É um cara que fica com o título pouquíssimo tempo e entrega o título logo depois. O Drew McIntyre, ele pra mim já passou um pouquinho da fase de campeão de transição. E eu não vejo uma situação de alguém que a WWE queira colocar o título tendo tirado das mãos do Corey porque não quer que essa pessoa derrote o Corey e faça o pinfall no Corey. Eu não vejo isso. Então eu considero que o Drew realmente foi colocado para ser o campeão por um tempo para fortalecer a persona dele, porque pobre coitado, o cara tava perdendo que nem um condenado. E aqui eu acho que o Drew vai permanecer com esse título até WrestleMania. Eu não acho que o Sami Zayn vai ganhar do Drew, do Royal Rumble, não acho mesmo. A minha aposta é que o Drew McIntyre vai reter o título. Eu não acho que o vencedor do Royal Rumble vai sair do SmackDown. Eu acho que o campeão do Royal Rumble vai sair do Monday Night Raw. E aí, o desafiante do Drew vai sair da Elimination Chamber. E aí, na Elimination Chamber, a gente pode ter ou o Cody Rhodes ou o Jacob Fatu. Tá? E aí, pode ser que venham os dois, pode ser que não venha ninguém. Tá? Pode ser que o Sami vença a Elimination Chamber. E aí, o Cody e o Jacob deem um jeito de entrar nessa luta. Ou eles podem simplesmente não botar o Corey agora. Podem fazer Sami e Drew de novo pelo título, com o Sami ganhando a Elimination Chamber. E aí o Corey e o Jacob se engalfinhando na WrestleMania, porque um acabou atrasando a vida do outro na Elimination Chamber. Tá? Eu acho que isso pode ser feito, inclusive é uma forma de manter o descanso pro Corey, porque
faz muita mídia e tudo mais, e manter o campeonato, o cenário do campeonato da WWE mais fresco, né? Um cenário em que você tem novos lutadores ali no main event, tá? O Corey, ele eventualmente ele vai voltar, pode ser que o Corey volte simplesmente botando o dedo na cara do Drew e vencendo o título mais pra frente, tá? De repente pode ser até um ano sabático do Corey, a gente não sabe. Tá? E pode ser que a gente venha ver esse ano um cenário em que o Drew mantém esse título por um tempo, talvez até turne face, organicamente, e a WWE coloque um novo heel para enfrentá-lo. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quem que a WWE vai contratar, a gente não sabe quem que ela vai elevar, a gente não sabe quem que ela vai botar, de repente, trocando de lado, entendeu? Então a gente vai ter que aguardar para ver. Eu acho que tá muito cedo no ano pra gente bater o martelo e dizer que o reinado do Drew vai ser curto, tá? Vamos ver, o cenário da WWE tá mudando, tem gente subindo aí, o Oba Fame tá subindo, o Powerhouse Hobbs tá vindo aí, o Royce Kidd, né, tá vindo. Tem uma galera vindo aí pro SmackDown, ou de repente indo Oba Fame pro Raw, de repente vem alguém pro SmackDown de lá. Vamos aguardar pra ver o que a WWE tem aí, mas eu acho que esse reinado do Drew vai surpreender, não vai ser tão curto assim não. Agora o Pietro Alves, ele traz um comentário sobre o AJ Styles. Teve muitos comentários sobre AJ Styles, muitos mesmo. E eu vou trazer uma informação sobre essa luta no vídeo de notícias da Luta Livre que eu vou botar no ar ainda esta semana. E esse vídeo de notícias, ele, ou se eu já não tiver botado, pode ser que eu bote esse vídeo no ar na segunda-feira de manhã. Nesse vídeo tem uma informação importante sobre essa luta, e aí, se você puder, se o vídeo já estiver no ar, ou quando o vídeo estiver no ar, assista o vídeo, mas fica ligado porque tem spoiler, tá? Mas é uma informação importante que é por isso que eu não quis abordar muito o assunto da luta do AJ. Pietro diz o seguinte: se o AJ vai se aposentar, que não seja contra o Gunther agora. Não tem como aposentar o AJ sem ele ter uma última luta com o Belor. Hashtag Bullet Club. Bom, as informações que a gente tem do Monday Night Raw é que, segundo o Adam Pearce, e o AJ Styles vai estar no Raw para poder falar com o público. Não se surpreendam se aparecer uma luta do AJ Styles com o Finn Balor do nada no Monday Night Raw. Eles já lutaram recentemente, tá? Acho que no ano passado eles fizeram uma luta, em 2025. Tá? Eu tô razoavelmente lembrado dessa luta. Aconteceu em um dos shows. Então, não se escandalizem, não se surpreendam da gente ver uma luta entre esses dois. Lembrando que eles fizeram uma field pelo campeonato de duplas. Porque o AJ Styles e o Dragon Lee ganharam o título do Judgment Day, que era formado pelo Finn Balor e pelo JD McDonagh. Eu acho que, inclusive, foi nesse cenário dessa field que o AJ Styles e o Finn Balor lutaram. Tá? Então, eles podem fazer uma última luta nesse show, nesse Monday Night Raw, que vai acontecer nessa segunda-feira em Toronto. E se acontecer essa luta, pra mim vai ser um indicativo de que o AJ Styles realmente vai perder a luta no sábado e vai se aposentar. Vamos ficar ligados, porque esse pode ser um sinal importante pra gente, tá? Mas não deixe de ver o vídeo de notícias, porque tem uma notícia lá a respeito do AJ Styles que pode ter dado o bizu do resultado dessa luta, tá bom? Agora, o Matheus, ele traz um comentário também sobre o AJ, né? E aí, ele traz um comentário bem semelhante. Ele vai dizer o seguinte: tio, essa luta do AJ com o Nakamura do nada cheira muito mal. Ele tá falando da luta espetacular que a gente teve no Saturday Night Main Event. Mesmo incrível, me trouxe um mau presságio. Parece que o AJ está fazendo o contrário do Cena, se despedindo às escondidas. Se o AJ lutar contra alguém muito especial pra ele, tipo o Balor no próximo Raw, o SmackDown pode crer que o Gunther leva no Royal Rumble. Foi o que eu acabei de falar, tá? Eu acho que isso é bem possível de acontecer. Se acontecer, eu acho que o resultado do sábado tá sacramentado, tá? Dá uma olhadinha no vídeo de notícias, porque é importante. O Wesley vai trazer um comentário sobre algo que eu falei no vídeo, resumo, do Saturday Night Main Event, sobre eu ter achado o fato da luta do Corey e do Jacob não ter acontecido, do Cody Rhodes e do Jacob Fatu. A luta não ter acontecido e ter tido aquela pancadaria toda. E aí eu quis trazer o comentário dele pra gente poder fazer um arrazoado aí. Essa palavra ficou bonita, né? Arrazoado, né? Sobre essa situação. Ele diz o seguinte: desculpa, tiozão, mas de interessante não teve nada isso aí. Isso aí se chama medo. É diferente.
O criativo colocando uma field interessantíssima, sem valer título depois de muito tempo, bota um hype na luta pra depois a luta não acontecer. Se não era pra ter luta, não faz a luta. Faz isso virar um segmento do SmackDown que ia ser exatamente igual ao que foi isso aí. Pois bem, Wesley, digamos que a WWE fizesse isso. Chegasse e botasse esse segmento no SmackDown. Você não acha que seria mais do mesmo? Você não acha que a WWE estaria se repetindo ao fazer isso e entregando uma luta que ela não iria entregar pra gente num show semanal? Porque, sinceramente, se eles botam Cody Rhodes e Jacob Fatu num show semanal, seria óbvio pra gente que não teria. Eu teria cravado, no começo do show eu teria falado, gente, essa luta não vai ter final. Eu já fiz isso várias vezes aqui no canal. Pegar uma luta absurda, por exemplo, Cody Rhodes e Drew McIntyre pelo campeonato mundial da WWE num main event perdido do SmackDown. Lembram dessa luta? O que eu falei no começo da live, quando saiu a notícia da luta? Essa luta não vai ter um final. O que aconteceu? O Cody Rhodes causou a sua própria desclassificação dando uma cinturada no Drew. Isso é padrão da WWE. A WWE ela vai fazer isso quando acontece num show rotineiro. Num especial, que não foi um especial, tá? Lembrando, o Saturday Night Main Event não é um especial, é um show semanal premium, que passa na TV aberta nos Estados Unidos. Nesse caso, nem na TV aberta passou só no Peacock, que é o streaming da NBC. Quando a gente vê essa situação, nesse show semanal premium, o que a gente pensa? Cara, alguma coisa eles vão fazer. Eu particularmente achava que ia ser uma luta que o Corey ia ganhar por desclassificação. Nos palpites da internet da Império do Wrestling, eu coloquei que o Corey iria vencer, porque eu achava que o Corey iria vencer por desclassificação. Que o Jacob ia surtar, porque aquela história de all gas, no breaks, ele ia pegar uma cadeira e ia dar uma cadeirada no Corey. Eu particularmente achei que isso ia acontecer, por isso que eu cravei que o Corey iria vencer. Só que o que eles resolveram fazer foi algo diferente. E por que eu falei que foi de interessante? Porque ninguém esperava. Entendeu? Às vezes a gente precisa ser surpreendido, ser tirado do lugar comum, de achar que a luta vai ter que acontecer desse jeito. E a WWE realmente mexeu com a gente. Foi uma pancadaria legal, demorou quase 20 minutos do show, foi surpreendente, foi interessante de ver e alavanca a Field para os próximos shows. Lembrando, Saturday Night Main Event não é show para finalizar a Field. E se você tivesse nessa luta Corey e Jacob um vencedor, essa luta, se tivesse um vencedor sério, a Vera, sem nada acontecendo, teria meio que prejudicado a Field. Então, eu não vejo problema da WWE chegar, botar a luta e não dar um final. Parabéns pro Chingos. O Chingos cravou que não ia ter resultado e por causa disso, ele gabaritou o Saturday Night Main Event lá para a primeira prévia lá dos palpites da Império do Wrestling. Então eu acho que a gente, às vezes, precisa se dar a liberdade de chegar e ser surpreendido. Eu acho que a WWE surpreendeu. A mim, me interessou. Eu gostei. E o que eu posso dizer pra você, que você não achou interessante, mas o que eu posso dizer, sentindo por todo mundo que tava na minha live, cara, eu não vi ninguém criticando. Pelo contrário. Todo mundo que eu vi tava elogiando, falando que foi muito legal de ver a WWE fazendo isso dessa forma, tá? Mas, cara, eu entendo e respeito a sua opinião. Tem gente que vai ver as coisas de formas diferentes. Tem gente que acha que o The Miz é o melhor lutador da história da WWE. Posso fazer o quê? O Vitor Fishborn agora também traz um comentário sobre o AJ se aposentar no Royal Rumble, né? É um outro assunto que se mantém ali, ciscando ali a situação do AJ. Ele vai falar o seguinte: meu único problema do AJ se aposentar no Royal Rumble é porque foi do nada. Não tivemos como nos despedir dele melhor. Sabíamos que ele ia se aposentar, mas não agora. Mas o restante faz todo sentido, ele perdendo o Royal Rumble pelo contexto geral do Gunther e dos 10 anos do AJ e no mesmo evento. Pois vejam um vídeo de notícias, depois vocês voltem. O que eu posso dizer a respeito disso é que é algo que eu já falei, inclusive eu acho que nesse vídeo, do resumo do Saturday Night Main Event. Quem escolhe quem vai se aposentar, quando vai se aposentar, é o próprio lutador, não é a WWE. Não é a WWE que chega lá e diz, olha, você vai se aposentar. Não é isso. Geralmente quando tem luta de aposentadoria, a WWE tá deixando vencer o contrato do cara, tá? O lutador, quando se aposenta, ele se aposenta porque quer. Ele chega pra WWE e fala, olha, eu vou me aposentar. Ponto. E aí, cara, se o cara tem ali um respeito da WWE e tudo mais, a WWE vai fazer alguma coisa. Cara, de repente o AJ falou e disse o seguinte, cara, eu não quero um estardalhaço, eu não quero uma turnê. É o direito do cara, entendeu? E se ele escolheu se aposentar no Royal Rumble,
Foi ruim, por quê? Porque ele acabou tendo a aposentadoria dele ofuscada pela aposentadoria do Cena, que, cara, convenhamos, é mais estrela do que o AJ. Então, se a aposentadoria do AJ ficou prensada, a culpa foi dele mesmo. Porque a WWE ficou o ano inteiro de 2025 focada na aposentadoria do Cena. O Cena se aposenta no dia 13 de dezembro, e aí você só tem um mês e meio para você trabalhar a possível aposentadoria do AJ, que foi exatamente o que aconteceu, né? O Gunther aposentou o Cena, no show seguinte o AJ já encarou ele. Então eu acho que, assim, pelo que a gente sabe, o AJ, ele já tinha dito que ele ia se aposentar em 2026, ele escolheu aposentar em 2026, e pelo visto, se ele se aposentar no Royal Rumble, é a escolha dele. E aí, cara, só cabe a gente aceitar. O que ele vai fazer depois, se ele vai voltar pra TNA, se ele vai voltar pra New Japan, aí eu já não sei. Tá? Porque tem a ver com contrato, com a WWE e tudo mais, tem direito, tem questão de no compete clause. Isso aí vai ter que ser visto direitinho, mas eu acho que é algo que a WWE vai ter que lidar, e o próprio AJ, a gente vai saber rapidinho se ele ainda vai fazer uma turnezinha, uma temporada na New Japan e na TNA, ou se ele vai pra casa mesmo, juntar os trapinhos e fazer outra coisa da vida. Agora o Felipe, ele vai trazer um comentário sobre o show do Saturday Night Main Event como um todo. Várias pessoas elogiando, tá? Mesmo na gringa tem muita gente falando que talvez esse tenha sido o melhor Saturday Night Main Event da história da WWE. Vejam como é que ele foi bom. O Felipe Vidal vai dizer o seguinte: acabei de ver o show, e meu amigo, que show maneiro. Lutas espetaculares, o show já começou a mil, com o Fatu amassando até os seguranças, que juntos deviam ter o peso do Fatu. Pelo amor de Deus. Um evento só de 4 lutas, mas todas elas movimentadas demais. Assim que é bom. É por isso que eu vejo a WWE. 10 de 10 o show. Cara, eu acho que é isso, tá? Assim, eu acho que o show, como um todo, foi muito, muito bem construído. Muito bem construído. Foram 4 lutas, sendo que uma não foi luta, foi a pancadaria do Corey e do Jacob, mas foram muito bem estruturadas. Tá? Mesmo o Fatal 4-Way do final, do main event, que não foi a melhor das lutas, pelo contrário, foi a pior das lutas, mesmo assim ela teve algum sentido. E até mesmo o ataque do Drew para cima do Zemi. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente perceba que a WWE, quando quer, ela consegue fazer um show maneiro. Quando quer, ela consegue fazer um show maneiro. E veja, não teve nesse show, assim, nenhuma grande lenda, né, que tenha carregado o show. Não teve John Cena, não teve CM Punk, não teve o Gunther, tudo bem, o Gunther não é uma grande lenda, mas enfim, não teve o Roman Reigns, não teve o Seth Rollins, não teve essa galera lá de 2000 e não sei quando, que já tá há muito tempo na companhia e vem e carrega o show. Ah, teve a AJ Styles, pô, mas a AJ Styles não foi o main event, né? No main event você tinha um novato, Trick Williams, você tinha o Randy Orton, que tava ali de apoio, você tinha o Damian Priest, Padre Damião é a mesma coisa que nada, e você tinha o Sami Zayn, Trick Williams, o Randy Orton e o Damian Priest. Dos 4, a única lenda era o Randy Orton, e tava ali mais pra compor o show, ele teve ali um star power e tal, mas a luta claramente foi movimentada para o Sami Zayn. Então eu acho que dá pra ver que a WWE ela consegue montar um show maneiro quando ela quer, tá? E vamos esperar pra ver se a WWE vai manter essa pegada ao longo do ano, tá? O ano passado, de 2025, também começou bem. Quando chegou no Royal Rumble, estragou tudo. Quando teve o Royal Rumble, a gente já viu que o negócio ia ficar estreito. Vamos esperar pra ver se, de repente, esse ano a WWE não comete as falhas que cometeu no ano passado e não entrega pra gente um show maneiro. Agora, o Iago Aniceto encerra esse vídeo de uma forma brilhante e que eu tenho certeza que o comentário dele vai ficar na cabeça de vocês. Ele diz o seguinte: a única coisa que poderia empolgar nos MFTs seria um cântico do nível Conga Conga Conga, no caso seria Tonga Tonga Tonga, Tonga Tonga Tonga, Tonga La Tonga, Tonga Tonga Tonga, e de resto nada. Vocês vão ficar o dia inteiro com essa musiquinha da Gretchen, só que falando Tonga em vez de Conga. Depois vocês colocam aqui nos comentários e xinguem o Iago Aniceto, porque foi ele que me fez passar o domingo inteiro pensando na música da Gretchen com som de Tonga, 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 beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos. Hoje, segunda-feira, live do Monday Night Raw ao vivo a partir de 15 para as 10 da noite. Aqui o show vai ser ao vivo, então
Venham e acompanhem o show com a gente, vai ser um grande prazer. Essa semana vai ter muito conteúdo, ainda vai ter conteúdo do Unreal, vai ter conteúdo do Royal Rumble, vai ter vídeo de notícia, então vai ter muita coisa interessante no nosso canal. Eu conto com a sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima.